Imagine um rio, não apenas um riacho, mas uma artéria cinzenta e poderosa pulsando pelo coração de um continente. Este é o Indo. Aqui, onde suas águas turvas carregam o lodo dos picos do Himalaia, a história não é simplesmente escrita. Ela permeia a própria terra. Muito antes do primeiro hino ser cantado sob estes céus, cidades já existiam aqui. Grandes cidades de tijolos cozidos, com ruas retas, sistemas de esgoto complexos e casas de 2 e às vezes 3 andares. Harappa, Mohenjo-Daro. Seus habitantes comerciavam com a Mesopotâmia, criavam cerâmica requintada e esculpiam símbolos misteriosos em selos que ainda não conseguimos decifrar. Seu mundo foi ordenado, rico e estável por centenas de anos, e então ele desapareceu. Por volta de 1500 a.C., essas cidades já haviam se tornado ruínas silenciosas. Suas praças estavam tomadas pelo mato e seus poços, obstruídos pela areia. Não sabemos exatamente o que causou seu declínio. Teria sido a mudança climática? Os rios que irrigavam seus campos teriam secado? Ou uma epidemia teria dizimado a população? As respostas se perderam, apagadas pelo tempo, como pegadas na areia da praia. Mas a essa terra deserta, porém não selvagem, às cinzas de uma civilização esquecida, chegaram novos povos. Eles se autodenominavam Arya, que em sua língua, o sânscrito, significava nobre. Vieram do noroeste, das estepes, através dos passos nevados do Hindu Kush. Não construíram cidades de tijolos. Sua riqueza era o gado, seu lar um assentamento temporário de madeira e barro, sua maior força a palavra e a carruagem. Não se tratou de uma única invasão, um golpe devastador que destruiu tudo em seu caminho. Não, foi uma série de migrações que durou séculos. Diferentes tribos, ou janas, lideradas por seus chefes, os rajas, infiltraram-se lentamente no Vale do Indo e, depois, mais a leste, na fértil planície gangética, em uma terra que chamariam de Aryavarta, a terra dos arianos. Eles eram um povo do som, não da pedra. Não possuíam escrita, mas tinham memórias fenomenais. Tudo o que lhes importava, sua fé, sua história, sua compreensão do mundo, era preservado oralmente, em hinos. Hinos sagrados, aprimorados e transmitidos de geração em geração com incrível precisão. Pai ensinava filho, mentor ensinava aluno, e uma única sílaba mal pronunciada era considerada sacrilégio. Conhecemos esse vasto corpo de conhecimento como os Vedas, ou conhecimento. E sua parte mais antiga é o Rig Veda, o livro dos hinos. É o Rig Veda, compilado entre 1500 e 1200 a.C., que nos permite vislumbrar o seu mundo. É um mundo ensolarado e varrido pelo vento, um mundo de pastores e guerreiros. Seu deus principal é Indra, o deus do trovão com um temível Vajra na mão, o matador de demônios e amante da bebida inebriante Soma. Ele é um deus guerreiro para um povo guerreiro, lutando eternamente por pastagens, por gado, por um lugar ao sol. Outro deus importante é Agni, o deus do fogo. Ele é mais do que apenas uma chama na lareira. Ele é o mediador entre o povo e os deuses. A fumaça do fogo sacrificial no qual os sacerdotes despejam manteiga clarificada e lançam grãos, leva orações e oferendas diretamente aos céus. Esse fogo crepitante e perfumado é o centro do seu universo. Sua sociedade era simples, mas já não era igualitária. À frente da tribo estava o Rajá, cujo poder dependia do sucesso militar e da generosidade. Ele era cercado por guerreiros, seus companheiros de batalha e de festas, e havia sacerdotes, brahmanes,
guardiões de hinos sagrados, aqueles que sabiam como invocar os deuses para garantir a vitória, a colheita e a descendência. Sua força não residia na espada, mas nas palavras. Eles conheciam as palavras do poder, e abaixo deles estavam os membros mais simples da comunidade: pastores, agricultores, artesãos. Era uma sociedade dinâmica. Um guerreiro corajoso podia ascender à proeminência, enquanto um líder mal-sucedido podia perder tudo. Mas em um dos hinos tardios do Rig Veda, o chamado Purusha Sukta, encontramos algo novo. Algo que se tornará a base para toda a futura estrutura social da Índia. O hino descreve um sacrifício primordial. Os deuses sacrificam o gigante cósmico Purusha, cujo corpo é o próprio universo. E quando o desmembram, de suas várias partes nasce um mundo ordenado, a lua de sua mente, o sol de seus olhos. E de seu corpo emerge a sociedade humana. Sua boca, os lábios pelos quais as orações são proferidas, tornou-se a de um Brahmane, um sacerdote. Seus braços fortes e prontos para a batalha fizeram dele um Kshatriya, um guerreiro. Suas coxas, o poderoso suporte do corpo, tornaram-se um Vaishya, um agricultor e um comerciante. E seus pés, aqueles que estão bem no fundo e suportam todo o peso, tornaram-se um Shudra, um servo. Quando este hino foi cantado pela primeira vez junto ao fogo sacrificial, talvez fosse apenas uma metáfora poética, uma tentativa de explicar e sacralizar uma divisão de trabalho já existente. Era um projeto para uma sociedade ideal, onde todos conheciam seu lugar e cumpriam sua função em prol da harmonia universal. Nenhum daqueles antigos cantores, cunhando sílabas sagradas às margens de um dos 7 rios do Punjab, poderia ter imaginado que essa imagem, esse projeto cósmico, se cristalizaria, 1000 anos depois, em uma lei imutável, que a metáfora se tornaria uma gaiola e a ordem divina, uma prisão terrena da qual milhões não encontrariam escapatória ao longo de suas vidas. A história das castas estava apenas começando, e começou não com uma lei esculpida em pedra, mas com um hino cantado ao amanhecer. Imagine um mundo sem escrita, um mundo onde toda a sabedoria, toda a história e todas as leis são transmitidas oralmente, de pai para filho, de professor para aluno, através das brumas dos séculos. Este é o mundo dos primeiros arianos, que chegaram às terras do norte da Índia há mais de 3.500 anos. Seu conhecimento não estava codificado em pedra ou argila, mas em som, no zumbido rítmico de sílabas sagradas que ressoavam ao redor das fogueiras de sacrifício. Este universo sonoro é chamado de Rig Veda, uma coleção de 1028 hinos, o monumento mais antigo da literatura indiana. Não é um código de leis, nem uma crônica histórica. É uma revelação divina, um diálogo poético entre o homem e as forças da natureza, os deuses e a própria eternidade. E nas profundezas deste oceano de palavras, em seu 10º e mais recente livro, encontra-se um hino que se tornará a pedra angular de toda a estrutura social da Índia pelos milênios vindouros. Um hino conhecido como Purusha Sukta responde à questão fundamental que se coloca a qualquer sociedade que aspira à estabilidade. De onde vem a ordem? Como, no caos das paixões e ambições humanas, podemos criar uma estrutura que seja não apenas eficaz, mas sagrada? A resposta dada no hino é surpreendente em seu alcance. A ordem não é inventada pelos homens, não é imposta pelos reis. Ela nasce do corpo de Deus. No princípio dos tempos, diz o hino, existia apenas Purusha, o homem primordial cósmico, mas não um homem como o entendemos. Ele tinha 1000 cabeças, 1000 olhos, 1000 pernas.
Cobria toda a terra e estendia 10 dedos além de seus limites. Ele era tudo o que era, é e será. Continha todo o potencial da criação. E para que o mundo viesse a existir, Purusha teve que se sacrificar. Os deuses, suas próprias criações, o sacrificaram em um grande ritual cósmico. Imagine a cena. Não foi um assassinato, mas um ato de criação, onde a substância divina foi desmantelada para se tornar o material de construção de toda a existência. Foi uma liturgia cósmica, onde o universo nasceu do sacrifício. De sua mente nasceu a lua, de seu olho surgiu o sol, de sua boca surgiram os deuses Indra e Agni, e de seu hálito nasceu o vento. Seu umbigo tornou-se o ar, sua cabeça o céu e seus pés a terra. Todo o mundo visível e invisível não passa de fragmentos do corpo divino desmembrado. Tudo está conectado, tudo tem uma única origem. Assim, nesse grandioso ato de criação, o hino levanta a questão fundamental. O que aconteceu com sua boca, com suas mãos, com suas coxas e pernas? A resposta a essa pergunta é uma fórmula para a ordem social fundida no bronze do mito. Seus lábios se tornaram brahmanes. Os lábios são o órgão da fala, da oração e do conhecimento. Os brahmanes são sacerdotes, guardiões da palavra sagrada, mestres. Seu dever é falar com os deuses, realizar rituais, preservar e transmitir a sabedoria eterna. Eles são a mente da sociedade, sua conexão com o divino. Sua força não reside na espada, mas na palavra. Seus braços se tornaram os de um kshatriya. Os braços representam força, ação e proteção. Os kshatriyas são guerreiros, governantes e reis. Seu dever é proteger o povo, manter a ordem e governar com justiça. Eles são a força muscular da sociedade, sua vontade materializada em ação. Seu poder é santificado por sua origem divina, pois eles são a própria força do homem primordial. Suas coxas se tornaram vaishyas. As coxas são o suporte do corpo, seu alicerce, a fonte de força e movimento. Os vaishyas são agricultores, pastores, comerciantes e artesãos. Eles criam riqueza material, alimentam, vestem e provêm para toda a sociedade. São o motor econômico que sustenta toda a estrutura. Seus pés se tornaram shudras. Os pés são o que tocam a terra. São o alicerce sobre o qual todo o corpo se sustenta. Os shudras são os servos, os trabalhadores contratados, aqueles cujo trabalho sustenta todo o mundo físico. Seu propósito é servir às 3 ordens superiores, garantindo sua própria existência. São o alicerce sem o qual toda a estrutura desmoronaria. Assim nasce o conceito das 4 varnas. 4 classes sociais que não são resultado de tratados ou conquistas, mas representam uma ordem eterna e imutável, inscrita na própria estrutura do universo. Não se trata simplesmente de uma hierarquia social. É um organismo, um único corpo no qual cada parte desempenha sua função vital. A cabeça não pode existir sem as pernas, e os braços são inúteis sem o tronco que os sustenta. Cada pessoa nasce em sua varna, assim como nasce com uma determinada cor de olhos. Seu papel social é sua natureza cósmica. Esse mito é mais do que uma simples história bonita. É um poderoso instrumento de legitimação. Transforma a ordem social em lei divina. Qualquer tentativa de perturbar essa ordem não é simplesmente uma rebelião contra um rei ou um sacerdote. É uma rebelião contra o próprio universo. É uma tentativa de forçar os pés a falar e a boca a caminhar sobre a terra. É loucura fadada ao fracasso. Assim, uma metáfora poética, nascida na fumaça de um fogo sacrificial, lançou as bases da civilização. Ela respondeu à questão do lugar do homem no mundo
e criou uma estrutura que se mostraria incrivelmente resiliente. Uma estrutura cujos ecos ressoariam por toda a sociedade indiana pelos próximos 3.000 anos. Imagine um texto. Um texto que não é tanto escrito, mas sim construído ao longo de séculos. Sua tinta não é fuligem ou goma, mas a própria essência da sociedade, seus medos e seus ideais. Suas páginas não são folhas de palmeira, mas milhões de destinos humanos, predeterminados mesmo antes do nascimento. Seu nome é Manava Dharma Shastra, ou como o mundo o conhece, as leis de Manu. Ela emerge das brumas da história não como o decreto de um rei formidável, esculpido em uma estela no meio de uma praça do mercado. Não. Ela nasce na quietude dos ashrams, nos debates dos sábios brahmanes, numa tentativa de trazer ordem a um mundo que parecia cada vez mais caótico. Os estudiosos debatem sua idade, mas a maioria concorda que sua forma final tomou forma em algum momento entre o século II a.C. e o século III a.C. Não é uma revelação instantânea, mas a lenta maturação de uma ideia de ordem eterna, de Dharma. Quem é Manu, cujo nome está inscrito neste abrangente código de regras? Ele não é um legislador histórico. Ele é o progenitor mítico da humanidade, salvo do grande dilúvio. Ao atribuir leis a ele, os criadores do texto as elevaram ao status de algo divino, primordial e inquestionável. Este não é apenas um código de leis, é um manual de instruções para o universo, onde cada engrenagem, cada mecanismo tem seu lugar único e correto. O texto consiste em 12 capítulos e quase 2.700 versos, shlokas, escritos em sânscrito. E em seu âmago reside o conceito inabalável das 4 varnas, as 4 grandes classes sociais nascidas, segundo o mito, do corpo do homem primordial, Purusha. Não se trata simplesmente de uma divisão do trabalho, é uma hierarquia cósmica. Da boca de Purusha nascem os Brahmanes. Eles são os guardiões do conhecimento, sacerdotes e mestres. Seu dever é estudar os sagrados Vedas, realizar sacrifícios e instruir os outros. Suas armas são as palavras e os rituais. As leis de Manu envolvem suas figuras com uma aura de santidade. Insultar um Brahmane com palavras é um crime. Agredi-lo é um sacrilégio. Matar um Brahmane era considerado o mais grave dos pecados, um crime que não poderia ser apagado nem mesmo em vidas futuras. Suas vidas eram valorizadas acima de todas as outras. Das mãos do primeiro homem surgem os kshatriyas. Eles são guerreiros, governantes e protetores. Seu dharma é proteger o povo, punir os malfeitores, liderar exércitos e governar com justiça. Eles empunham a espada e o cetro, mas seu poder não é absoluto. O rei ideal, segundo Manu, sempre ouve os conselhos dos sábios brahmanes. Poder e conhecimento devem caminhar juntos, criando uma aliança inquebrável. Um kshatriya pode derramar sangue no campo de batalha, mas deve defender a ordem estabelecida pelos brahmanes. Das coxas de Purusha nascem os Vaishyas. Eles são mercadores, agricultores e pastores. Sua tarefa é criar riqueza material e aumentar a prosperidade da sociedade. Eles cultivam a terra, atravessam o deserto com caravanas e contabilizam seus lucros. São a base econômica deste mundo, mas seu status é estritamente definido. Alimentam tanto guerreiros quanto sacerdotes, contudo, estão abaixo deles na hierarquia social. E, finalmente, de seus pés, do pó da terra, nascem os Shudras. Seu único e principal dharma, prescrito pelas leis de Manu, é servir as 3 varnas mais elevadas, sem queixas, sem inveja, sem pretensão. O texto afirma claramente: o Shudra foi criado para servir.
É-lhe proibido estudar os Vedas, acumular grandes riquezas ou ocupar qualquer cargo. Ele é a base da pirâmide, sustentando eternamente todo o seu peso. Mas e quanto àqueles que ficavam à margem desse sistema quádruplo? As leis de Manu também falam deles. Dos filhos de uniões mistas, daqueles que violavam as regras de sua casta. Os mais desprezados eram os Chandalas. Eles eram obrigados a viver fora das aldeias, vestir roupas de mortos e comer em recipientes quebrados. Suas sombras eram consideradas impuras. Eram forçados a realizar os trabalhos mais sujos, limpar o lixo e executar pessoas. O código não se limitava a separar as pessoas. Ele criava zonas de pureza ritual e impureza insuperável. A justiça neste mundo era um reflexo da hierarquia social. A punição dependia não apenas do crime, mas também de quem o cometia e contra quem. Se um Shudra ousasse sentar-se no mesmo assento que um Brahmane, seria marcado na coxa e banido. Se, de forma condescendente, desse lições a um Brahmane sobre seus deveres, o rei ordenaria que óleo fervente fosse derramado em sua boca e ouvidos. Enquanto isso, por matar um Shudra, um Brahmane sofreria uma punição equivalente à de matar um gato ou um cachorro, uma penitência menor. O valor da vida humana era calibrado pela escala da pureza ritual. As leis de Manu nunca constituíram uma constituição única e universalmente aplicada na Índia antiga. Muitos reis tinham seus próprios códigos, e a vida nas aldeias era regida por costumes locais. Mas o Manu Smriti tornou-se algo mais. Tornou-se um texto de grande autoridade, um modelo idealizado de sociedade ao qual os Brahmanes recorreram durante séculos. Suas ideias, como água que se infiltra lentamente, corroeram a pedra da realidade, moldando normas sociais, justificando a desigualdade e criando uma visão de mundo que sobreviveria a impérios e dinastias. A tinta de Manu secou há milhares de anos, mas as letras que deixou para trás ainda podem ser lidas nos destinos de milhões. Imagine o silêncio da madrugada, quebrado apenas pelo crepitar do fogo. A fumaça do fogo sacrificial, densa e adocicada, mistura-se ao aroma da manteiga clarificada e de madeiras raras. O ar vibra com um som mais antigo que as próprias montanhas. Não se trata apenas de um cântico, é uma vibração, precisa, calibrada, transmitida de geração em geração por 1000 anos. É o sânscrito sagrado. No centro dessa cerimônia está um homem vestido com um simples tecido branco. Ele não é um guerreiro. Suas mãos desconhecem o peso de uma espada. Ele não é um rei. Seus ombros não são adornados com ouro. Ele é um Brahmane, o guardião do fogo, e em suas mãos reside um poder muito mais fundamental do que o de qualquer governante. No mito cosmológico que deu origem a tudo, foram eles, os Brahmanes, que nasceram dos lábios do homem primordial, Purusha. Seu propósito era falar, conhecer, interpretar, ser a voz do universo. Enquanto os guerreiros kshatriyas emergiram dos braços de Purusha e os agricultores vaixás de suas coxas, os Brahmanes se tornaram as bocas através das quais os deuses falam com o mundo e o mundo com os deuses. Sua arma não é o aço, mas a palavra, uma palavra precisa e infalível. O conhecimento era a sua fortaleza, em séculos nos quais a escrita era rara ou não utilizada para textos sagrados, a memória era o único repositório. Os Vedas, um vasto conjunto de hinos, fórmulas, rituais e tratados filosóficos, não foram escritos, foram memorizados. Imagine um jovem enviado para estudar no ashram de um guru. Durante 12 anos, às vezes mais, seu dia consistia em repetição incessante. Do amanhecer ao anoitecer,
Milhares de jovens em Aryavarta balançavam seus torsos ao ritmo complexo dos versos, empregando técnicas mnemônicas únicas. Cada verso, cada som, cada entonação tinha que ser reproduzido com absoluta precisão. Eles se tornaram livros vivos. Suas mentes eram bibliotecas, detentoras das chaves do universo. Uma única sílaba mal pronunciada durante um ritual era considerada não apenas um erro, mas um crime cósmico, capaz de perturbar Rita, a harmonia universal. Era o ritual, o yajna, que constituía a essência do seu poder. Para os antigos arianos, o sacrifício não era uma oração, mas uma tecnologia. Era um mecanismo complexo que fazia o mundo funcionar corretamente. O Brahmane de pé no altar era mais do que um simples sacerdote. Era um engenheiro cósmico. Ao entoar os mantras corretos e derramar óleo e soma, uma misteriosa poção divina, no fogo, ele literalmente colocava os corpos celestes em movimento, invocava a chuva, assegurava a fertilidade do gado e garantia a vitória na batalha. Um rei podia ter um exército, mas sem um Brahmane para garantir o favor dos deuses, seu exército estava condenado. Sem o ritual, o sol poderia não nascer no dia seguinte. Essa crença conferia aos Brahmanes uma influência colossal. Eles eram indispensáveis. Eles criaram uma aura de exclusividade ao seu redor, baseada na pureza, não apenas espiritual, mas também ritual e física. Regras complexas de ablução, dieta e interação com membros de outras castas. Tudo isso era mais do que meras observâncias cotidianas. Era uma barreira que separava os guardiões do conhecimento sagrado do mundo profano. Eles dominavam o sânscrito, a língua dos deuses, que já era incompreensível para a maioria. Eram os únicos que podiam ler, ou melhor, pronunciar, os Vedas. Eram os intérpretes do Dharma, a lei eterna que define os deveres de cada pessoa do nascimento à morte. Reis e príncipes, rajás, recorriam a eles em busca de conselhos não apenas sobre assuntos espirituais, mas também sobre assuntos terrenos. Um conselheiro Brahmane na corte era uma figura tão essencial quanto um comandante militar. Mas, com o tempo, o fogo da fogueira ritual começou a ceder lugar a outra chama, a chama do pensamento. Em moradas na floresta, em silêncio e solidão, as mentes mais brilhantes da comunidade Brahmane começaram a fazer novas perguntas. O que estava por trás de todos esses rituais? O que é Brahman, o espírito impessoal do mundo? O que é Atman, a alma individual? E como eles se conectam? Assim nasceram os Upanishads, textos filosóficos de profundidade surpreendente. O foco mudou da ação externa para a compreensão interna. O maior sacrifício passou a ser considerado não o de jogar óleo na fogueira, mas a queima do próprio ego no fogo do conhecimento. Os Brahmanes provaram ser mais do que meros guardiões de fórmulas antigas. Eles eram uma tradição intelectual viva e em constante evolução. Passaram do papel de engenheiros do universo para o de seus exploradores. Seu poder era invisível, intangível, mas absoluto. Não dependia de exércitos ou tesouros. Estava enraizado na própria estrutura do universo, tal como eles a compreendiam e explicavam aos outros. Eles detinham os fios que conectavam o mundo dos homens e o mundo dos deuses. E, por séculos, ninguém ousou questionar seu direito de puxar esses fios. Se o Brahmane era a mente da sociedade, sua memória e sua consciência, então o Kshatriya era seu braço, sua espada, seu escudo. Ele não nasceu para estudar os Vedas, embora devesse conhecê-los. Ele nasceu para a ação. O clangor do aço cantava a sua canção de ninar
e seu primeiro brinquedo foi uma pequena adaga sem fio. Seu dharma, seu dever sagrado, foi forjado em fogo e ferro, e seu nome era proteção. Um kshatriya é um guerreiro, mas isso é uma simplificação, perigosa em sua franqueza. Ele não é simplesmente um soldado sedento por glória no campo de batalha. Ele é o pilar da ordem mundial, o alicerce sobre o qual repousam as outras 3 grandes varnas. Sem ele, como ensinam os textos antigos, Matsya Nyaya, a lei dos peixes, reinará. Os grandes devoram os pequenos nas águas turvas da anarquia. E para manter essas águas claras, o kshatriya deve estar de guarda. Sua vida é uma vigília eterna. No ápice dessa casta, como um pico em uma cordilheira, erguia-se o Raja, o rei. Ele não era simplesmente o mais poderoso dos kshatriyas. Ele era a própria personificação do poder, o símbolo vivo do Estado. Seu dharma pessoal tornava-se o dharma de todo o reino. Sua saúde era a garantia de prosperidade para a terra, sua força, a garantia de paz nas fronteiras. Se o rei fosse justo, as chuvas cairiam na época certa, a colheita seria abundante e os súditos seriam felizes. Se o rei se desviasse de seu caminho, o reino mergulharia nas trevas. As leis de Manu afirmam claramente: o dharma supremo de um kshatriya é a proteção de seus súditos. E, para essa proteção, o rei cobrava um imposto, geralmente 1/6 da colheita. Mas isso era mais do que um simples pagamento. Era uma troca sagrada. Um rei que cobra impostos, mas falha em proteger seu povo, não é simplesmente um mau governante. Ele é um ladrão. E mais, ele assume 1/6 dos pecados cometidos em seu reino devido à transgressão da lei. Imagine esse fardo. Não ouro e joias em um tesouro, mas o peso invisível e esmagador dos vícios humanos caindo sobre os ombros de um só homem. Para suportar esse fardo, o rei recebeu 2 grandes ferramentas. A primeira é Artha, a arte de governar. É a ciência fria e pragmática do poder, da riqueza e da política. O grande tratado Arthashastra, atribuído ao sábio Kautilya, não é uma coleção de conselhos piedosos, é um manual de sobrevivência do Estado. Fala de espionagem, alianças e traições, de como encher o tesouro e como construir fortalezas. Um rei deve ser não apenas um leão no campo de batalha, mas também uma raposa na sala do trono. Ele deve entender que, às vezes, para salvar milhares, é preciso sacrificar um, que um engano bem calculado pode evitar uma guerra sangrenta. Artha é uma necessidade mundana, por vezes cruel, sem a qual o Dharma permanece apenas um desejo piedoso. O segundo instrumento, talvez ainda mais formidável, é o Danda. Literalmente significa bastão ou vara, mas seu verdadeiro significado é justiça. Punição é mais do que mera retribuição. É um instrumento de equilíbrio cósmico, empunhado pelo rei. O Danda é o temor que impede os ímpios de cometerem crimes. É a justiça que se abate sobre os culpados. Os sábios advertiram: o Danda é uma espada de 2 gumes. Usado com justiça, protege os justos e mantém a ordem. Mas se o rei o usa de forma imprudente, por raiva ou interesse próprio, ou, inversamente, demonstra fraqueza e deixa de punir os culpados, o Danda devora o rei e seu reino. Deve ser tão preciso quanto o bisturi de um cirurgião, não muito severo para não evocar ódio e não muito brando para não gerar desprezo pela lei. A vida de um governante ideal era planejada hora a hora. Ele precisava levantar-se antes do amanhecer, receber visitas, ouvir os relatórios dos espiões, planejar a colheita e preparar-se para a guerra, pois a paz era apenas um frágil intervalo entre as batalhas.
Tal era o seu caminho. Sua palma conhecia não apenas a suavidade de um cetro, mas também a aspereza do punho de uma espada. Seu ouvido discernia não apenas hinos em louvor aos deuses, mas também o assobio de uma flecha voando em direção ao seu alvo. Ele era o protetor dos Brahmanes, um patrono das artes, um pai para seus súditos, mas também era um comandante implacável, cujo próprio nome fazia seus inimigos tremerem. Ele precisava ser generoso, mas não extravagante, formidável, mas não cruel, sábio, mas decisivo. Esse ideal era quase inatingível, mas era precisamente nessa busca eterna por ele, nesse equilíbrio delicado entre o dever e a realidade, que residia a essência do Dharma de um governante. A coroa não era um símbolo de luxo. Era um símbolo de responsabilidade. Responsabilidade por milhões de vidas. Responsabilidade para com os deuses e ancestrais. E o peso dessa coroa só poderia ser suportado por um verdadeiro kshatriya. Esqueça por um momento os palácios e templos. Afaste-se do brilho das insígnias reais e da fumaça das fogueiras sacrificiais. Escute. Ouça o verdadeiro pulsar da Índia antiga. Não são os hinos dos sacerdotes nem as ordens dos generais. É um zumbido. Um zumbido baixo, contínuo e onipresente que emana do coração de cada cidade, de cada vila. É o zumbido do mercado. É o bater de milhares de martelos nos bairros dos artesãos. É o rangido de incontáveis carroças puxadas por estradas empoeiradas. Este é o sangue vital do império, fluindo por suas artérias, e o nome desse sangue é Vaishya. Na grande hierarquia das Varnas, onde os Brahmanes oravam e os Kshatriyas lutavam, eram os Vaishyas que suportavam o peso da criação. Seu Dharma, seu dever sagrado, não residia na meditação ou na batalha, mas na acumulação de riquezas. Agricultura, criação de gado e, acima de tudo, comércio. Eles eram o alicerce sólido sobre o qual se erguia o trono dos marajás. Sem seus grãos, os exércitos morreriam de fome. Sem seus impostos, o tesouro estaria vazio. Sem seu espírito empreendedor, o império teria degenerado em um conglomerado de aldeias isoladas. Imagine uma caravana se preparando para uma longa jornada pela Uttarapata, a grande estrada do norte que serpenteia por milhares de quilômetros de Taxila até a foz do Ganges. O ar, denso com aroma de cardamomo, pimenta e sândalo, se mistura ao odor pungente de couro de boi e suor. Um mercador Vaishya, líder da caravana, faz sua oferenda final aos deuses, pedindo proteção contra bandidos e uma chegada segura. Suas carroças estão carregadas com a mais fina musselina de Varanasi, apelidada de vento tecido pelos romanos, lingotes de cobre e ferro e sacos de sal precioso. Cada volta da roda é um risco. Cada pernoite na estrada é um teste. Mas, no final da estrada, o lucro o aguarda, permitindo-lhe comprar mais terras, contratar mais trabalhadores e fortalecer a posição de sua família por gerações. Mas a riqueza não surge por acaso. Ela é criada com esforço. E aqui descemos um degrau na escala social, até aqueles cujo Dharma era o serviço. Os Shudras, milhões de mãos, cujo trabalho era tão importante quanto o capital dos Vaishyas. Eles cultivavam a terra pertencente aos Vaishyas e Kshatriyas, eram aprendizes em oficinas, carregadores em portos, servos em casas. Suas vidas eram regidas por um ritmo de trabalho rigoroso, mas mesmo aqui havia uma organização complexa. Os artesãos se uniam em Shreni, poderosas guildas que controlavam indústrias inteiras. Havia Shreni de tecelões, oleiros, carpinteiros e metalúrgicos. Dentro dessas guildas, a disciplina de ferro reinava.
Os mestres mais experientes transmitiam os segredos de seu ofício de geração em geração, estabelecendo padrões de qualidade e preços para seus produtos. Essas organizações eram tão influentes que possuíam suas próprias leis, seu próprio tesouro e até mesmo pequenas milícias para proteger seus interesses e caravanas. Fazer parte de um Shreni significava proteção e estabilidade, mas o preço era a lealdade e a obediência absolutas às suas regras. O ritmo das marteladas no bairro dos armeiros era mais do que apenas ruído. Era uma sinfonia de trabalho organizado, onde cada movimento havia sido aprimorado ao longo de séculos. E sobre tudo isso, sobre o mercador que planejava um negócio arriscado, sobre o tecelão debruçado sobre seu tear, pairava a sombra do Estado. Isso era especialmente verdadeiro durante o período Maurya, que começou no século Tesa a.C. O Arthashastra retrata um cenário de controle total. Funcionários especiais, os guardiões, monitoravam os mercados. Eles impunham taxas sobre todos os produtos que cruzavam os limites da cidade. Inspecionavam pesos e medidas, punindo severamente as fraudes. Espiões, disfarçados de mercadores e artesãos, relatavam o sentimento público e identificavam os sonegadores de impostos. O Estado entendia que o comércio era uma fonte de poder, mas esse poder precisava ser controlado. Protegia as estradas de bandidos, mas cobrava um pedágio enorme por essa proteção. Incentivava o comércio com terras distantes, mas impunha um pesado imposto sobre cada navio que entrava no porto. E o comércio floresceu. Navios carregados de pimenta indiana, pérolas e marfim cruzavam o oceano e chegavam ao Egito e a Roma. Senadores romanos reclamavam que o tesouro de seu império estava se esvaziando porque as matronas romanas não conseguiam resistir ao brilho das gemas indianas e à delicadeza da seda. O ouro fluía para o leste, acabando nos tesouros dos reis indianos e nos cofres dos vaixás empreendedores. E assim essa gigantesca máquina funcionava. Em seu âmago residia o trabalho de milhões de shudras, organizados em guildas de artesãos. Era impulsionada pela ambição e pelo capital da casta Vaishya, que arriscava tudo pelo lucro, e suas engrenagens eram lubrificadas e guiadas por um estado onisciente e exigente. A poeira levantada por milhares de cascos nas rotas comerciais se depositava como ouro no tesouro. E era esse ouro, não apenas orações e espadas, que construía cidades, sustentava exércitos e mantinha a grandeza de impérios cujos nomes chegaram até nós através dos milênios. O diagrama teórico das 4 grandes varnas que discutimos era apenas um esqueleto, um mapa no qual estradas, rios e cidades ainda precisavam ser desenhados. A vida real, pulsante, vibrante, repleta dos aromas do artesanato e dos sons dos mercados, se desenrolava em um sistema completamente diferente, muito mais complexo e intrincado. Essa era a teia de Jati. Se Varna é uma cor, então Jati é um fio. E a partir desses fios, milhares e milhares de fios, o próprio tecido da sociedade indiana era tecido. Jati significa nascimento, simples e inexorável. Seu nascimento determinava tudo. Não apenas dava pistas sobre o seu futuro, ele o esculpia em pedra. Você nascia na jati do oleiro, e o cheiro de argila úmida se tornava o primeiro aroma que você reconhecia. Você nascia na jati do tecelão, e o ritmo do tear era a canção de ninar da sua infância. O filho de um ferreiro não pegava um martelo porque escolheu esse caminho. O caminho o escolheu no momento em que ele respirou pela primeira vez. A profissão era transmitida pelo sangue, como a cor dos olhos ou o formato do nariz. Era tanto um legado quanto um destino.
Esse sistema cresceu organicamente como uma gigantesca figueira de Bengala. À medida que novos ofícios surgiam, novas castas, jatis, também surgiam. Conforme os grupos migravam para novas regiões, formavam suas próprias castas únicas. À medida que as tribos se integravam à sociedade hindu, encontravam seu lugar, tornando-se mais um ramo nessa árvore infinita. As castas não se contavam às dezenas ou centenas, mas aos milhares. Cada uma com seu próprio nome, sua própria história, suas próprias divindades padroeiras e, o mais importante, suas próprias regras estritas. 2 pilares invioláveis sustentavam toda essa estrutura. O primeiro era a endogamia. O casamento só podia ocorrer dentro da própria casta, jati. A filha de um carpinteiro casava-se com o filho de um carpinteiro. Um jovem da casta de um ourives buscava uma noiva entre as filhas de outros ourives, talvez de uma aldeia vizinha, mas nunca fora de seu círculo profissional e familiar. Isso fechava a comunidade, preservando seus segredos de ofício, sua propriedade e sua identidade. Quebrar essa lei significava tornar-se um pária, um fantasma, apagado do único mundo que conhecia. O segundo pilar eram as regras das refeições comunitárias. Com quem você compartilhava pão e água era tão importante quanto com quem você se casava. Membros da mesma casta, jati, comiam juntos. Aceitar comida de um membro de uma casta inferior ou impura era considerado uma profanação. Essa barreira invisível, erguida ao redor de cada panela comunitária, era às vezes mais forte que pedra. Ela lembrava a todos, diariamente, a cada hora, o seu lugar. Você podia negociar com alguém de outra casta, trabalhar para essa pessoa, mas nunca compartilhar uma refeição noturna com ela. E quem fazia cumprir essas milhares de leis não escritas? Não o rei, nem seus guerreiros. O poder estava muito mais perto, sentado em um banco no centro da aldeia. Era o Panchayat Jati, o conselho de anciãos. 5, 10, às vezes mais homens respeitados que eram juízes, jurados e executores, tudo em um só. Eles resolviam disputas de herança, impunham multas por delitos menores e proferiam o veredicto mais terrível, o ostracismo. Ser expulso de seu jati significava morte social. Ninguém jamais se casaria com sua filha, compraria seus bens ou o ajudaria a reconstruir sua casa após um incêndio. Você se tornava invisível. Era o medo que mantinha a teia esticada. Mas esse sistema também tinha um lado sombrio. Enquanto algumas profissões eram consideradas nobres, outras inevitavelmente se tornavam impuras. O trabalho de um curtidor, lidando com animais mortos. O trabalho de uma lavadeira, lidando com sujeira. As funções de um faxineiro, entrando em contato com os resíduos da vida humana. As pessoas que realizavam esse trabalho necessário, porém desprezado, foram gradualmente empurradas para as margens da sociedade. Assim, a partir das camadas mais baixas dos Shudras e grupos tribais, nasceu um conceito que se tornaria uma ferida no corpo da Índia por milênios. O conceito de intocáveis, ou como eram chamados em textos antigos, Chandalas. As leis de Manu, compiladas por volta do século II d.C., descrevem suas vidas com fria precisão. Eles eram obrigados a viver fora da aldeia. Seus utensílios deveriam ser descartados após o uso. Suas roupas deveriam ser as vestes dos mortos e seus ornamentos de ferro. Eram instruídos a entrar na cidade apenas para realizar seus trabalhos sujos, emitindo um som especial para que as pessoas das castas superiores evitassem até mesmo sua sombra. A sombra projetada por seus corpos era considerada impura. Assim,
A teia de castas que proporcionava a alguns um senso de comunidade, segurança e orgulho profissional, tornou-se para outros uma prisão eterna construída sobre o desprezo. A cada um tinha seu lugar, mas para alguns, esse lugar era na escuridão, além dos limites da dignidade humana. Era um sistema de ordem absoluta, onde o drama da vida se desenrolava não em batalhas e intrigas palacianas, mas na simples decisão de com quem compartilhar um pedaço de pão. E o preço de um erro nessa escolha era absoluto. Falamos dos 4 filhos de Purusha, os 4 pilares sobre os quais se sustentava o corpo da sociedade, os Brahmanes, a boca do universo. Os Kshatriyas, seus braços poderosos, os Vaishyas, suas coxas robustas, e os Sudras, seus pés incansáveis, 4 Varnas, 4 cores, 4 caminhos predestinados, entrelaçados num único padrão do universo. Cada um conhecia seu lugar, cada um compreendia seu dever. Parecia que esse sistema era perfeito em sua totalidade, fechado, como o círculo eterno do Sansara. Mas havia também um 5º filho, aquele que nasceu não do corpo do homem cósmico, mas de sua sombra. Aquele cujo nome eles tentavam não pronunciar. Ele não fazia parte da hierarquia, estava além dela, fora da sociedade, fora do ritual, fora do próprio conceito de dignidade humana. Essas pessoas eram chamadas por nomes diferentes, mas na maioria das vezes, Chandalas, intocáveis. Para entender o destino deles é preciso compreender a força motriz central da antiga sociedade indiana, a ideia de pureza e impureza ritual. Pureza, ou Shuddha, era mais do que apenas higiene. Era um estado de harmonia espiritual, proximidade com o divino. Impureza, a Shuddha, era sujeira metafísica, uma mancha na alma que distanciava a pessoa dos deuses e envenenava seu karma. E essa impureza era contagiosa, era transmitida pelo toque, por alimentos preparados por mãos impuras, pela água do mesmo poço. Até mesmo a sombra projetada por um intocável sobre um Brahmane era considerada um ato de impureza. As leis de Manu, o principal código de regras daquela época, descrevem suas vidas com uma precisão arrepiante. Os Chandalas eram obrigados a viver fora das aldeias e cidades, em assentamentos isolados, perto de cemitérios e lixões. Seus únicos pertences eram cães e burros. Seus utensílios eram cacos de cerâmica. Suas roupas consistiam em mortalhas retiradas de cadáveres não identificados. Suas joias eram feitas apenas de ferro preto, não de ouro ou prata. Era-lhes proibido entrar nos assentamentos à noite. Durante o dia, ao se deslocarem pelas estradas, eram obrigados a carregar um sinal especial ou bater um chocalho de madeira para sinalizar sua aproximação. Esse som seco e áspero era a trilha sonora de suas vidas. Um som que fazia os outros se afastarem, recuarem, taparem o nariz e esconderem seus filhos. Um som que gritava: "Estou chegando." Sou a poluição. A tarefa deles era a mais suja, aquela que lidava com a morte, o lixo e a decomposição. Eram carrascos executando sentenças. Limpavam a imundície, transportavam carcaças de animais e corpos de pessoas sem parentes para realizar os ritos funerários. Eram curtidores trabalhando com carne morta. A sociedade precisava do seu trabalho, mas os desprezava por isso. Era um paradoxo cruel. Desempenhavam funções vitais na purificação do mundo, mas essa mesma função os tornava eternamente impuros. Por quê? Como o sistema justificava esse estado de coisas? A resposta era simples e implacável: karma. Acreditava-se que nascer em uma família Chandala não era um acidente, mas uma consequência direta de pecados terríveis cometidos em uma vida passada.
Matar um Brahmane, cometer adultério com a esposa de um guru, ganância extrema, somente tais transgressões poderiam levar uma alma a um renascimento tão deplorável. Seu sofrimento nesta vida não era punição, mas apenas expiação. Sua situação não era injustiça social, mas o cumprimento da lei cósmica. Ajudá-los a aliviar seu destino seria interferir no funcionamento do karma, impedir a purificação da alma através do sofrimento. Assim, o intocável não era isolado simplesmente por muros de gueto ou olhares de desprezo. Ele estava aprisionado em sua própria metafísica. Seu corpo era um receptáculo para o karma impuro. Seu toque era veneno. Sua própria existência era uma lembrança do pecado. Ele era um fantasma vivo, um homem à margem da sociedade humana, um quinto filho, nascido das trevas para servir à luz, sem jamais ver seus raios. Ele era o alicerce, enterrado profundamente na terra imunda, sobre o qual se erguia o templo brilhante das 4 Varnas, e era sua presença invisível que tornava possível a pureza ritual daqueles que viviam acima. No século VI a.C., o ar do Vale do Ganges era denso e pesado. Estava impregnado com a fumaça das fogueiras sacrificiais, o aroma de ghee, incenso e a poeira levantada por milhares de pessoas trilhando seus caminhos predeterminados. A sociedade era como uma árvore gigantesca. Cada galho, cada folha conhecia seu lugar, determinado não pela vontade, mas pelo nascimento. Era um mundo de Varnas, uma estrutura de ferro que mantinha milhões de almas em celas estritamente designadas. No topo estavam os Brahmanes, sacerdotes que guardavam o conhecimento e conversavam com os deuses. Abaixo deles, os Kshatriyas, guerreiros e governantes, cujo dharma era proteger e governar. Em seguida, vinham os Vaishyas, comerciantes e agricultores que criavam riqueza. E na base da hierarquia, os Sudras, servos cujo destino era obedecer. E além dessa ordem, invisíveis e impuros, estavam os intocáveis. Essa ordem mundial não era discutida. Era tão natural quanto o nascer do sol ou a mudança das estações. Estava consagrado nos sagrados Vedas, entrelaçado na própria essência da realidade, através dos ensinamentos do karma e da reencarnação. Nascer um Shudra significava expiar os pecados de uma vida passada. Nascer um Brahmane significava colher os frutos das virtudes passadas. O sistema era autossuficiente, era eterno. E então, neste mundo, onde as barreiras entre as pessoas pareciam tão intransponíveis quanto o Himalaia, uma voz ressoou, silenciosa, mas clara. Não clamava por rebelião armada, não exigia a redistribuição de terras ou riquezas. Sua força residia em outro lugar. Essa voz pertencia a um homem que, segundo a lógica do sistema, não tinha motivos para desafiá-lo. Seu nome era Siddhartha Gautama. Ele era um kshatriya, um príncipe do clã Shakya. Conhecia o luxo dos palácios, o farfalhar da seda e o tilintar do ouro. O sangue de guerreiros e governantes corria em suas veias. Ele fazia parte da elite, um dos pilares deste mundo. Aos 29 anos, abandonou seu palácio, sua esposa, seu filho recém-nascido e partiu. Partiu não em busca de poder, mas em busca da verdade. Por 6 longos anos vagou, atormentou sua carne, estudou com eremitas, meditou até a beira da loucura. Ele buscava a resposta para uma pergunta: como acabar com o sofrimento inerente a qualquer existência? A resposta não lhe veio como um raio ou dos lábios dos deuses. Veio em silêncio, sob a sombra de uma árvore que mais tarde seria chamada de Árvore Bodhi, a árvore da iluminação.
E o que ele percebeu naquela noite foi mais do que uma simples epifania pessoal. Foi uma mudança tectônica na paisagem espiritual da Índia. Foi um desafio direto a uma ordem milenar. O Buda, o iluminado, falou. E suas palavras foram como um martelo golpeando os alicerces do sistema de castas. Ele ensinou as 4 nobres verdades e o caminho óctuplo. E nesse ensinamento não havia uma palavra sequer sobre Varnas. Ele afirmou que a causa do sofrimento não é o mau karma herdado do nascimento, mas a ignorância e os desejos insaciáveis inerentes a cada pessoa, seja ela Brahmane ou Sudra. E o caminho para a libertação, para o Nirvana, não passa por rituais complexos que apenas sacerdotes poderiam realizar. Passa pela conduta moral, pela disciplina mental e pela sabedoria. Foi uma revolução. O monopólio espiritual dos Brahmanes foi abalado. Buda declarou que a pureza ou impureza de uma pessoa era determinada não pelo seu nascimento, mas pelas suas ações. Suas famosas palavras foram: não é pelo nascimento que alguém se torna Brahmane, nem pelo nascimento que alguém se torna um pária. É pelas ações que alguém se torna Brahmane, nem pelas ações que alguém se torna um pária. Imagine a audácia dessas palavras em um mundo onde até mesmo tocar uma pessoa de casta inferior era considerado uma impureza. Buda redefiniu o próprio conceito de nobreza. Uma pessoa nobre não era aquela que nascia em uma casta alta, mas sim aquela que seguia o caminho nobre até o fim do sofrimento. Ele ensinou a compaixão por todos os seres vivos, o que questionava os sangrentos sacrifícios de animais que eram o ponto central de muitos rituais védicos. Mas ele foi além das palavras. Criou uma comunidade, a Sangha. E essa comunidade tornou-se a personificação viva de seus ensinamentos, um micromodelo de uma sociedade sem castas. Todos eram bem-vindos à Sangha. Um Brahmane que havia renunciado a seus privilégios sentava-se ao lado de um ex-barbeiro, e ambos raspavam a cabeça, vestiam túnicas ocre idênticas e comiam da mesma tigela de esmolas. Ali, um ex-guerreiro kshatriya aprendia humildade com um ex-mercador vaixá. O único critério de status na comunidade não era a vida mundana anterior, mas a profundidade da sabedoria e da realização espiritual. O Pali, um barbeiro da corte kshatriya, tornou-se um dos maiores especialistas nas regras da disciplina monástica, e até mesmo nobres kshatriyas o procuravam para receber instruções. Isso era impensável. Era uma refutação visível da ideia da superioridade inata de algumas pessoas sobre outras. A Sangha não fez nenhuma tentativa de desmantelar o sistema de castas do mundo exterior. Ela simplesmente criou uma realidade alternativa ao seu lado, um espaço onde as leis do nascimento não se aplicavam mais. É claro que a elite religiosa não pôde deixar de notar. Para muitos brahmanes, os ensinamentos de Buda eram uma heresia perigosa, que minava os alicerces de seu poder e autoridade. Se todos pudessem alcançar a salvação por conta própria, através da meditação e de uma vida ética, por que a necessidade de intermediários sacerdotais? Por que a necessidade de rituais dispendiosos? A voz que ecoou debaixo da árvore Bodhi não destruiu imediatamente o sistema de castas. Suas raízes eram profundas demais, mas criou a primeira rachadura em sua muralha monolítica. Deu às pessoas uma escolha. Mostrou que havia outro Dharma, outra lei, uma lei universal de compaixão e sabedoria, acessível a qualquer um disposto a ouvir. Essa voz semeou as sementes da dúvida na inviolabilidade da ordem, e essas sementes continuariam a crescer em solo indiano por muitos séculos. O desafio havia sido lançado. Na complexa estrutura da antiga sociedade indiana,
onde cada passo era determinado pelo Dharma, encontramos uma figura simultaneamente reverenciada e limitada, a figura de uma mulher. Ela é a deusa Lakshmi, a doadora da prosperidade. Ela é Saraswati, a sabedoria. Ela é Shakti, a própria energia cósmica. Mas na terra, na poeira das estradas e no frescor das casas de pedra, seu caminho era marcado não pelo brilho divino, mas por leis rigorosas. Escute a voz das leis de Manu, um texto que se tornou o padrão de retidão por séculos. Onde as mulheres são tratadas com honra, ali os deuses se alegram. Belas palavras. Mas o mesmo código, alguns versículos depois, proclama algo diferente. Na infância, a mulher deve estar sob a autoridade de seu pai. Na juventude, sob a autoridade de seu marido. E após a morte do marido, sob a autoridade de seus filhos. Uma mulher jamais deve ser independente. Foi nesse paradoxo, entre o pedestal e a gaiola, que sua vida se desenrolou. Para uma menina nascida em uma família de filhos únicos, o mundo era, desde o princípio, uma preparação. Uma preparação para seu grande Dharma, o casamento. Sua educação, se é que houve alguma, raramente abordava os sagrados Vedas ou as complexidades da filosofia. Ela era ensinada a administrar o lar, reverenciar os deuses e apaziguar o marido e a família dele. Seus dedos aprendiam não tanto a escrever cartas, mas a tecer, moer grãos e misturar especiarias, cujo aroma se tornava o perfume do bem-estar de toda a família. O casamento, Vivaha, era mais do que apenas a união de duas pessoas. Era uma transferência ritual e sagrada da responsabilidade de uma mulher de uma família para outra. Textos antigos descrevem até 8 formas de casamento, desde a piedosa doação de uma filha, a um brahmane erudito, até o rapto à força. Mas, em qualquer caso, a partir do momento em que ela circundava o fogo sagrado 7 vezes, seu mundo mudava para sempre. Seu nome, seu clã, até mesmo seus deuses. Tudo era subordinado a uma nova realidade. Ela se tornava uma Grikini, a senhora da casa, e aí residia seu poder oculto. O lar era o seu reino. Sua autoridade não se estendia aos campos ou mercados, mas dentro das paredes de sua casa, sua palavra tinha peso. Ela era a guardiã do fogo familiar, literal e figurativamente. Zelava pela pureza ritual e pela entrega pontual das oferendas aos ancestrais. O nascimento de um filho elevava seu status aos céus, pois era o filho quem realizaria os ritos funerários do pai e garantiria seu bom renascimento. Toda a casa girava em torno dela, como planetas em torno de um centro de gravidade invisível. Sua sabedoria não residia nos livros, mas em sua capacidade de manter a paz em uma família numerosa. Sua força não residia em armas, mas em paciência. Sua riqueza residia no respeito que conquistava. Seu Stridhana, a propriedade recebida como presente, era teoricamente dela, mas na prática muitas vezes desaparecia na casa do marido. Mas e se esse centro, o marido, desaparecesse? Aqui, o véu que separava a mulher do mundo exterior transformava-se em mortalha. Uma viúva era considerada uma criatura azarada, portadora de mau agouro. Sua presença em casamentos e celebrações era indesejada. Nos círculos mais ortodoxos, o ascetismo a aguardava. Cabeça raspada, roupas brancas simples, uma refeição escassa por dia, dormir no chão nu. Ela se tornava uma sombra em sua própria casa, uma lembrança viva da morte. E havia outro caminho, horripilante em seu sublime sacrifício. O caminho do sati, autoimolação na pira funerária do marido. Essa não era uma prática universal, mas era exaltada como o ideal supremo de devoção. Imagine a cena.
O som de tambores e conchas, a multidão entoando cânticos sobre sua virtude. Uma mulher, vestida com suas melhores roupas de casamento, sobe a pilha de lenha para se unir ao marido no fogo, purificando os pecados dela e de sua linhagem por 7 gerações. Para nós, isso é uma crueldade impensável. Para os contemporâneos, era um ato do mais alto dharma, transformando uma mulher mortal em uma deusa, uma satimata a ser venerada. É claro que a história não é imutável. Na era védica, muito antes das leis se tornarem mais rígidas, ouvimos as vozes de sábias como Gargi e Maitreyi, que participavam de debates filosóficos ao lado dos homens. Ouvimos falar das Ganikas, cortesãs muitas vezes mais instruídas e independentes do que qualquer nobre. Os épicos estão repletos de imagens de mulheres fortes, a Firmicita, a sábia Draupadi, a determinada Satyavati. Mas essas eram ou ecos de uma era passada, ou exceções marcantes que apenas reforçavam a regra geral. Para a grande maioria das mulheres, seu caminho estava predeterminado. Suas vidas eram vidas de serviço ao pai, ao marido, aos filhos, aos deuses. Elas eram o alicerce sobre o qual se erguia todo o lar, toda a estrutura social, um alicerce oculto nas profundezas da terra, invisível, mas que sustentava todo o peso da construção. As chamas da lareira forneciam calor e luz, mas também projetavam uma longa sombra imóvel na parede, a sombra de uma mulher que vivia segundo a lei do Dharma. Mas como pôde essa vasta e imutável pirâmide, na qual a posição de uma pessoa era determinada antes mesmo de seu primeiro suspiro, ter perdurado por milênios? A resposta reside além dos decretos de reis e do fio das espadas. Reside em uma ideia tão abrangente quanto o céu sobre o Ganges. Uma ideia que transformou a ordem social em lei cósmica. Imagine não apenas uma vida, mas uma série infinita de existências entrelaçadas no fio do tempo, como pérolas em um colar. Isso é Sansara, a roda eterna do nascimento, da morte e do renascimento. Sua vida atual é apenas um único momento nesse ciclo, um único fotograma no filme infinito da sua alma. A morte aqui não é o fim, mas apenas uma transição, uma breve pausa antes de um novo começo. Você poderia ter sido um rei ou um mendigo, uma águia no céu ou uma serpente na poeira, e você será qualquer um deles novamente. Esse ciclo, esse oceano da existência, era tão real para os antigos indianos quanto o nascer do sol. E o motor dessa roda eterna é o karma. Não é o destino cego, nem o capricho dos deuses. O karma é a lei universal absoluta e imparcial de causa e efeito. Cada ação, cada palavra, cada pensamento que você envia ao universo é uma semente, e certamente dará frutos. Talvez não hoje, talvez não nesta vida, mas um dia a colheita será feita. Cada palavra gentil, cada tigela de arroz oferecida, cada gesto de compaixão, tudo era registrado no livro invisível da sua alma, prometendo um renascimento melhor no futuro. Um Shudra virtuoso, cumprindo humildemente seu dever, podia esperar na próxima vida nascer na família de um Vaishya rico ou até mesmo de um poderoso Kshatriya. Mas cada crime, cada mentira, cada gota de sangue derramada desnecessariamente, uma dívida a ser paga. Um Brahmane arrogante, negligenciando rituais e mergulhado no vício, podia renascer como um Chandala, um intocável, condenado a viver uma vida de imundície e depravação, ou até mesmo como um animal, forçado a sofrer sem razão ou voz. O karma transformava o universo em um gigantesco mecanismo moral onde a justiça era inescapável, embora se estendesse por eras inteiras. Mas o que é bom?
e o que é mal. Aqui o sistema se fechava em um círculo perfeito. Dharma fornecia a resposta. Dharma é o seu dever, a sua lei, o seu destino. E, mais importante, Dharma não era universal. Era único para cada Varna e cada Jati. O Dharma do guerreiro Kshatriya era lutar, proteger seu povo e governar, mesmo que isso exigisse crueldade. Mostrar misericórdia no campo de batalha era considerado uma violação de seu Dharma. O Dharma do comerciante Vaishya era acumular riquezas, conduzir negócios e pagar impostos. O Dharma do Shudra era servir fiel e sem queixas às 3 Varnas superiores. Essa era sua maior piedade. Seguir o próprio Dharma, por mais humilde ou difícil que seja, é a única maneira de acumular bom karma, e desviar-se dele é um caminho certo para um renascimento terrível. A tentativa de um Shudra de estudar textos sagrados, ou a de um guerreiro de se envolver em comércio, era considerada não apenas uma transgressão social, mas um pecado grave, um ato em desacordo com a ordem cósmica. Isso criava uma situação paradoxal. O maior ato de virtude para uma pessoa era a aceitação completa de seu lugar na hierarquia. Esse sistema penetrava a própria alma. Explicava tudo. Por que alguém nasce em um palácio e outro em uma choupana? Não é injustiça. É o resultado de suas ações em uma vida passada. Por que você sofre? Você está acertando contas antigas? Não fazia sentido se rebelar contra o seu destino, pois você era o arquiteto dele. A rebeldia só agravaria seu fardo kármico, condenando-o a um destino ainda pior no futuro. Em vez de raiva e desespero, essa filosofia oferecia humildade e esperança. Esperança não de mudança aqui e agora, mas de um renascimento melhor na próxima vida, conquistado pelo cumprimento impecável do seu papel hoje. A escada social se tornava uma escada espiritual que só podia ser escalada um degrau por vida. Mas haveria uma saída para esse ciclo eterno de sofrimento, nascimento e morte? Sim. O objetivo supremo não era simplesmente um karma melhor ou o renascimento na casta Brahmani. O objetivo supremo era moksha, a libertação, uma fuga completa da roda do samsara, a fusão da alma individual, Atman, com a alma do mundo, Brahman. Isso não é apenas um renascimento melhor, é a cessação completa do renascimento, o fim do jogo, a conquista da paz e da bem-aventurança eternas. Mas esse caminho era inimaginavelmente difícil, acessível apenas a alguns poucos escolhidos, sábios e ascetas que, por meio da meditação e da abnegação, conseguiam queimar todo o seu karma, tanto bom quanto ruim. Para a grande maioria, moksha permanecia uma estrela distante, quase inatingível, brilhando no fim do caminho interminável do renascimento. Assim foi forjada uma corrente inquebrável. Uma corrente em que cada elo representava uma geração, ligada às suas dívidas e consequências anteriores e posteriores. Ela foi forjada não em forjas reais, mas nas mentes de filósofos e sacerdotes. Ela se manteve unida não pelo medo de guardas, mas pelo medo do ciclo eterno de sofrimento e pela esperança de um futuro melhor além da morte. Foi um sistema que sobreviveu a impérios e conquistadores porque sua principal fortaleza não foi construída de pedra, mas de fé. Fé de que o lugar de cada pessoa no universo é predeterminado, justo e meramente parte da grande e infinita jornada da alma. Estamos à beira de um poço, não na Índia antiga, mas aqui, agora. Suas paredes de pedra foram desgastadas por milhares de cordas, milhares de mãos. Por milhares de anos, a água deste poço saciou a sede. Mas não toda a sede. Para alguns era pura, abençoada. Para outros, inacessível.
Uma linha invisível, traçada não na terra, mas nas mentes, separava aqueles que podiam se aproximar daqueles cuja sombra era considerada impura. Este poço é mais do que apenas uma fonte de água. É uma metáfora congelada na pedra, um eco de um código ancestral que ressoa até hoje. O sistema que temos analisado não desapareceu com o advento dos tempos modernos. O Império Britânico, que se tornou o governante do subcontinente, não derrubou essas barreiras. Ele as mensurou, catalogou e representou em mapas censitários. A hierarquia rígida provou ser uma ferramenta conveniente de governança. O sistema de castas, antes fluido como a água de um rio, congelou-se no granito da burocracia colonial. Mas então chegou a era da turbulência, a era da luta pela liberdade. E no próprio âmago dessa luta surgiu uma cisão, tão profunda quanto o abismo entre as Varnas. De um lado estava Mahatma Gandhi, o homem que abalou o império. Ele viu a ferida da intocabilidade e buscou curá-la a partir do interior do hinduísmo. Deu aos párias um novo nome, Harijans, filhos de Deus. Um impulso nobre, mas para muitos soava como consolo, não como libertação, como misericórdia, não como um direito. E do outro lado estava um homem forjado no fogo desse sistema, Bhimrao Ambedkar. Nascido na casta dos intocáveis, ele rompeu as muralhas de pedra do preconceito, tornou-se doutor em Direito pela Universidade de Colômbia e arquiteto do documento fundador do novo país. Ele não queria curar o hinduísmo, queria se libertar dele. Ambedkar via o sistema de castas não simplesmente como um mal social, mas como uma parte fundamental e integral da religião que jamais lhe concederia, e a milhões como ele, verdadeira igualdade. Suas palavras trovejavam como uma sentença de morte. Nasci hindu, mas juro que não morrerei hindu. O confronto entre eles não é uma disputa entre dois políticos, é um choque de dois universos. Gandhi queria reformar o lar. Ambedkar queria incendiar as prisões. À primeira vista, o sonho de Ambedkar triunfou. Em 1950, a Índia independente adotou sua Constituição. E nela, no artigo 17, estavam inscritas as palavras que estavam destinadas a derrubar o edifício milenar. A prática da intocabilidade em qualquer forma é abolida. A aplicação de quaisquer restrições decorrentes da intocabilidade será considerada um crime punível por lei. Tinta no papel proclamava a revolução. Pela primeira vez na história, a lei se aliou àqueles que haviam sido considerados menos que humanos durante séculos. Além disso, para corrigir essa injustiça histórica, foram introduzidas cotas, um sistema de vagas reservadas em universidades e no serviço público para ex-intocáveis e outras castas oprimidas. O Estado tentou arrancar à força milhões de pessoas do abismo em que se encontravam. Mas será que a tinta no papel da Constituição secou mais rápido do que a água do poço da aldeia? A lei proibia chamar alguém de intocável. Mas será que a lei pode proibir um olhar? Um gesto? Um silêncio mais eloquente que um grito? Em milhares de aldeias por toda a Índia, poços antigos ainda guardam a memória dessas fronteiras invisíveis. Em uma casa de chá, você pode receber o chá em uma xícara separada, suja. Casamentos entre castas diferentes ainda podem levar a represálias brutais conhecidas como crimes de honra. Nas metrópoles reluzentes de Mumbai e Delhi, o código tornou-se mais sutil, mais astuto. Ele se esconde no seu sobrenome, que, como uma marca invisível, revela suas origens. Ele persiste nas páginas dos anúncios matrimoniais de jornais. Procura-se noiva brahmane de pele clara para um pretendente.
Ele se esgueira na recusa de alugar um apartamento quando o proprietário descobre sua casta. Ele determina políticas. As eleições na maior democracia do mundo muitas vezes se transformam na mais complexa aritmética de blocos de castas, onde os votos não são dados a um programa, mas sim coletados com base em laços sanguíneos e descendência. É por isso que muitos rejeitaram até mesmo o nome compassivo de Gandhi, Harijan. Escolheram outro, Dalit. Em sânscrito, significa quebrado, oprimido. Isso não é uma queixa, é um desafio, é um ato de autodenominação, uma recusa em aceitar o nome dado por outros. É uma declaração. Sim, fomos oprimidos durante séculos, mas estamos aqui, existimos e exigimos não compaixão, mas justiça. A voz da Dalit ressoa hoje em uma literatura poderosa, em poesia contundente, em música e em um ativismo político que está abalando os alicerces da sociedade. Então, o que vemos, olhando para trás a partir da perspectiva do nosso tempo? Não vemos uma história morta, mas um nervo vivo e pulsante. O código ancestral, escrito há milhares de anos, não foi apagado. Ele sofreu mutações, adaptou-se, aprendeu a falar a linguagem das leis e a contorná-las. Tornou-se um eco que percorre poços, ressoa em nomes e se reflete no espelho da sociedade indiana moderna, onde pessoas proibidas de beber do mesmo copo que os programadores do Vale do Silício convivem com eles. Este eco nos lembra que as muralhas mais fortes não são construídas de pedra, mas de ideias. E para derrubá-las, as leis por si só não bastam. São necessárias gerações. É preciso força de vontade. É preciso a coragem de olhar para os recônditos mais obscuros da própria história. E a principal questão hoje não é quanto tempo este eco durará, mas o que ouviremos quando ele finalmente se calar.